Não foi só o Zenit o responsável pela negociação do meio-campista Claudinho não ter dado certo com o Palmeiras. Tem um outro fator muito importante que fez com que qualquer reunião aqui no Brasil com os representantes russos sequer saísse da teoria. Quer saber o porquê? Vem comigo. Pessoal, antes da gente falar dessa história maluca do Claudinho, do porquê que não deu certo a negociação com o Palmeiras, recado importante dos meus amigos da Mais Ágil, lembrando que fim de ano as contas ficam mais pesadas, em janeiro então nem se fala, é um monte de boleto que chega, você não tem de onde pagar as contas, se você tem uma grana, ela tá lá parada, mas você não tem por onde começar esse investimento, porque ela está travada, você precisa dela de forma imediata. Fale com a Mais Ágil, tá bom? Os meus amigos me ajudaram a resolver esse problema nos últimos meses. Tenho certeza que vai ser assim com você. Antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples, tá bom? Tem que fazer um investimento, quitar um cartão, pagar um IPTU, pagar um IPVA, a conta tá pesada, tem a grana, mas não consegue mexer, fale com a Mais Ágil aqui através deste número ou também no link na descrição desse vídeo para entrar em contato direto com eles através do WhatsApp, tá bom? Mais Ágil, estamos juntos, hein? Pessoal, muita gente me perguntou neste final de semana do porquê que a negociação do Claudinho com o Palmeiras não deu certo. Se o jogador queria voltar ao Brasil, os dirigentes do Zenit estavam aqui no Brasil para fazer uma outra negociação, aí o Palmeiras aproveitaria o ensejo para fazer uma reunião, para ofertar o valor de mercado do atleta, fazer um investimento pesado. O clube sabe que neste momento é importante contratar um jogador de peso para substituição do Gustavo Scarpa, enfim, tudo girava em favor do Palmeiras, mas do nada, pimba! Os dirigentes do Zenit não querem mais negociar, não querem nem reunião, não apareçam por aqui, estamos aqui para uma outra situação. E aí fica tudo muito nebuloso, tudo muito estranho. Mas o porquê disso? O que será que aconteceu? Primeira coisa, ó, baixa o aplicativo do OneFootball, que essa notícia está por lá também sendo repercutida. Notícia importante, o aplicativo é o mais completo de futebol do planeta, com dados, informações, estatísticas dos clubes, com o mercado da bola atualizadíssimo no clube do seu coração. Você não perde nada por lá. Só apontar a câmera do seu celular neste QR Code, iOS ou Android, baixar o aplicativo e o melhor de tudo, ficar ligado com tudo que acontece no futebol europeu e também com transmissões de campeonatos, como a Bundesliga, que retorna a partir do mês de janeiro. O futebol alemão está parado, a gente sabe que esse é o período de recesso, mas os caras transmitem a Bundesliga, campeonato alemão, para você acompanhar na telinha do seu celular. Não perca, faça como eu, baixe o OneFootball e seja feliz. Mas o que aconteceu é o seguinte, vamos lá. Os dirigentes do Zenit estão aqui no Brasil. Alexander Medvedev é o representante, um dos caras lá, dono da Gazprom, que é a empresa que gere o Zenit e que mexe com energia. Os caras são riquíssimos, né? Empresa de gás lá da Rússia, né? E são os donos do clube. Eles estão aqui no Brasil para fazer a negociação do Yuri Alberto de permanecer em definitivo no Corinthians, tá bom? O Yuri Alberto está emprestado, o Corinthians quer contratar o jogador, os caras vieram aqui no Brasil, inclusive na informação dada lá na Placar TV pelo Rodrigo Vessone do portal Meu Timão, de que eles queriam tirar o Yuri Alberto já de imediato no Corinthians, que o time não estava muito legal no setor ofensivo. Aí o Corinthians negou a história, quer contratar, vai meter um monte de jogador na composição desse negócio e pegar o Yuri Alberto com valor abatido e mandar os outros caras de volta lá pra Rússia, ou então aqueles que já estão lá como o goleiro Ivan e o Mantuan permanecerem em definitivo porque ter o passe fixado. Só que o Palmeiras, observando toda essa história, ele também queria uma negociação. Pera um pouquinho, né? Já que os caras estão aqui e eu tenho interesse em contratar o Claudinho, então por que não, né? Já aproveita, um jantar a mais, um jantar a menos, não vai matar ninguém. Então já vai lá, resolve e faz a proposta. Só que quando o Palmeiras foi entrar em contato com o representante do Claudinho e que, claro, tem a ligação com o Zenit, a resposta já logo de imediato, não tem negócio, Zenit não quer vender porque não quer ouvir, etc. E tudo muito estranho. O jogador tem interesse em voltar ao Brasil. Para quem não sabe, o Zenit está sancionado, assim como todo o clube russo, pela UEFA e pela FIFA.
eles não podem disputar nenhum campeonato europeu que não seja o próprio campeonato local por causa da guerra Rússia e Ucrânia. Não tem vitrine, os jogadores querem sair de lá, a situação no país também não é das mais bacanas, por mais que São Petersburgo seja uma cidade lindíssima, com estrutura, mas morar na Rússia hoje, né, convenhamos que não é dos lugares mais aprazíveis por causa dessa situação toda, né? Então o Claudinho viu com bons olhos essa volta ao Brasil para se valorizar novamente no mercado e quem sabe retornar à Europa numa outra condição e até para a própria seleção brasileira, da qual ele fez parte na Olimpíada de Tóquio 2021, né, 2020, mas que foi disputada em 2021, foi campeão olímpico e tinha até o sonho de disputar esta Copa do Mundo e ficou fora da vitrine do radar do Tite justamente por causa que foi jogar no Zenit, né? Complicado, o cara vai jogar na Rússia, é evidente que a chance dele de disputar e de estar num radar maior de seleção diminui drasticamente, né? Só que o porquê que essa história está muito estranha? Porque o representante do Claudinho, porque o cara que é dono da empresa que gerencia diversos jogadores, inclusive que estão no Zenit, é simplesmente um dos ex-conselheiros e um dos empresários mais influentes do Esporte Clube Corinthians Paulista, Fernando Garcia, que tem negócios no Corinthians já nos últimos 15, 20 anos, jogadores como Malcom, o próprio Claudinho que era do Corinthians, o Ivan Goleiro, o Mantuan, esses 4 que estão no Zenit, jogadores do Fernando Garcia, assim como muitos atletas que recentemente passaram pela base do Corinthians, o Fernando Garcia emprestando dinheiro ao Corinthians, recebendo um monte de negócios. É um empresário que tem total interesse dentro do clube. E é evidente que justamente por isso, qualquer negociação que ele queira que se fortaleça nesse momento, seja em favor do Corinthians. E não reforçar um grande rival do Corinthians como o Palmeiras com o principal atleta dele. A Elenco Esportes não tem interesse em colocar o Claudinho em outro clube aqui no Brasil que não seja o Corinthians. Justamente por causa dessa ligação que ele tem com o clube. Repito, conselheiro que foi fanático, hoje já não é mais conselheiro, abriu mão inclusive até por causa de situações de conflitos de interesses, porque ele tinha vários negócios no Corinthians e isso era proibido pelo estatuto. O irmão dele, o Paulo Garcia, se lançou diversas vezes candidato à presidência do Corinthians, são herdeiros da Calunga. O pai deles, o Damião Garcia, era o ex-dono da Calunga, essa grande empresa, esse grande conglomerado aí que vende coisas eletrônicas e tudo mais, uma baita empresa no mercado, são herdeiros, né, do seu Damião Garcia, o Paulo Garcia principalmente e o Fernando Garcia tem a empresa dele de futebol, mas claro que tudo muito ligado, caras que têm uma influência gigantesca com diversos negócios no Corinthians. O único jogador da Elenco Esportes que está no Palmeiras é o zagueiro Michel aqui do Sub-20, né? Porque o Fernando Garcia é um cara que é muito influente com os jogadores de base. Foi assim no Corinthians, é assim no futebol e diversos atletas dos quais ele fez negócio. Então o Fernando Garcia também foi um dos responsáveis por vetar este interesse do Palmeiras em cima do Claudinho. Porque, repito, o Claudinho era ex-jogador do Corinthians, tem fatias a receber, por exemplo, com negociações futuras. Ou seja, tudo isso é muito mais suscetível que seja apresentado ao Corinthians, clube de origem do Claudinho, num futuro que puder ter uma grana, do que reforçar um grande rival. Como o próprio Flamengo também se interessou em ter o Claudinho e teve o nome vetado. Guilherme Arana pertence ao Elenco Esportes, diversos outros jogadores, né? Muitos caras que, evidentemente, passaram por essa base do Corinthians, só vocês puxarem. Então, o grande responsável pela não chegada, ou no caso, o não negócio, né? A não reunião de Palmeiras com representantes do Zenit para ter o Claudinho apresentar a proposta, chama-se Fernando Garcia, empresário que gere a carreira do Claudinho e que, repito, tem 4 jogadores no Zenit. 2 deles, inclusive, que vão estar envolvidos nesse negócio do Yuri Alberto, que não tem nada a ver com o Fernando Garcia, evidentemente, mas que, claro, está no bolo porque tá indo pro Corinthians. Então, tudo muito envolvido, tudo muito ali, sabe, numa situação que gera bastante interrogação, mas que, claro, tem o total sentido na informação que eu obtive nesse último final de semana, de que o que não fez essa negociação andar foi o peso do Fernando Garcia
em cima da história toda, dessa influência que ele tem no Corinthians, dessa negociação com o Zenit, para que o Claudinho permanecesse no clube e que depois, numa próxima oportunidade, pudesse ter o jogador de volta ao Brasil, mas, obviamente, num clube que ele tem muito mais influência, que é o Corinthians, em detrimento do Palmeiras, que não trabalha com o Fernando Garcia, que não tem nenhuma ligação com o Fernando Garcia, principalmente em negócios recentes que jamais passarão perto da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha só como é o futebol. Nem sempre é o chamado preto no branco. Eu quero, eu vou lá, eu compro, eu tenho, tá tudo resolvido. Não, o futebol é feito hoje muito mais por intermediários, por empresários e eles, além do jogador, é quem batem o martelo para que haja uma negociação ou para que ela fique estagnado, independentemente de você ter o valor de compra que o clube quer receber para que o negócio saia. Futebol é complicado, não é tão simples como vocês imaginam.